Pois é, e como é que, de novo, né, eles caminhavam, Estados Unidos e Irã caminhavam para um acordo, tinha um acordo ali de cessar fogo, e agora essas trocas de hostilidades novamente, como é que isso repercute na nossa vida, na economia, nas previsões de juros, de inflação, de investimentos? Bom, quem vai responder não sou eu. A gente conversa agora com o CEO da empresa de consultoria e análise política Arco Internacional, Tiago de Aragão. Tiago, que prazer ter você aqui. Muito obrigada por estar conosco. Sempre um prazer. Muito obrigado pelo convite. Tiago, então vou jogar agora essa pergunta aí que eu lancei no ar para você tentar responder, né? Como é que, sob o ponto de vista da Arco Internacional, como é que você avalia os impactos de estava tudo bem, uma guerra, um cessar-fogo e novas hostilidades? Olha, a primeira coisa que é importante ver é que nenhuma desses anúncios, eles são completos. Nunca teve tudo bem, o cessar-fogo nunca foi completo, o reinício as hostilidades nunca foram paradas completamente, e as promessas, tanto do Trump como muitas das respostas do governo iraniano, também não são absolutas. Existe uma questão muito grande que é o excesso de narrativa, porque a opinião pública é o que justifica para um lado ou para o outro. Quando o Trump ele fala que vai passar a cobrar um pedágio que, se funcionasse, geraria 250 milhões de dólares por dia, obviamente que isso é ilegal em milhares de aspectos distintos, é como uma pirataria, mas esse valor ele é imediatamente transferido para o produto, ou seja, isso seria uma máquina de geração de inflação, porque essa inflação ela iria ser gerada não só por esse pedágio, mas ela também ia ser gerada por toda a dificuldade que o Irã colocaria por conta do pedágio, se hipoteticamente fosse possível fazer isso. Agora, quando você tem um Estreito de Hormuz com um bloqueio americano cobrando pedágio, drones iranianos bombardeando quem tentar passar sem pagar o pedágio deles. Esses navios, eles já têm que pagar um prêmio de seguro extremamente alto, onde esse preço é transferido para o consumidor. Além dessa máquina de inflação gerada pelos iranianos e pelos americanos, isso é uma combinação péssima para todo mundo, independente de quanto que os Estados Unidos hipoteticamente arrecadaria nessa circunstância. Então, é uma situação extremamente confusa, principalmente pelo fato de que os Estados Unidos estão confusos na forma de lidar com essa situação. Sem dúvida, tanto que isso fica muito claro pelo vai e vem também das declarações, né? Vai bombardear, não, já estamos quase terminando um acordo, etc. E essa instabilidade. Olha, você mostra para gente que é muito provável, não só economicamente, mas também por parte do direito internacional, que essa ameaça se concretize. Ok, é quase inexequível, né? Porém, Tiago, eu te pergunto, como é que o mercado está entendendo esse movimento? Eles avaliam os riscos de fato dos 20% ou olham mais pelo não acordo, né? Pelo estendimento dos conflitos ali na região? Eles olham mais pela imprevisibilidade que os 20%, que os drones, que a falta de um acordo juntos, de uma forma combinada, acabam gerando. O mercado financeiro ele prefere muito mais uma notícia ruim do que a falta de notícia. Então, a imprevisibilidade nesse evento é o pior das coisas que o mercado financeiro espera e que isso acaba gerando um efeito dominó que, por mais que o cidadão não esteja nem aí para o mercado financeiro está completamente inserido na vida dele, queira ou não. Então, o que acontece é que a precificação do problema não se dá necessariamente quando o Trump fala dos 20%.
é na interpretação de que quando o Trump fala 20%, ele está jogando mais um elemento de incerteza que certamente vai gerar uma retaliação do Irã. E essa retaliação do Irã vai gerar mais outra reação do Trump, que pode ser agressiva ou não. O grande temor do mercado é, ao mesmo tempo, o grande temor do Trump, que é se ver obrigado a numa situação de ter que usar tropas terrestres para fazer um ataque no Irã. E por que que isso é o maior? Isso, na verdade, é o maior pesadelo da equipe de assessores do Trump e do próprio exército americano. Porque eles sabem que na história nunca ninguém conseguiu, de uma forma bem-sucedida, invadir o Irã, porque a geografia favorece muito o Irã. E, e o regime iraniano hoje, ele é incrivelmente mais bélico e menos apto à negociação do que há 6 meses. Aqueles que estavam mais abertos à negociação morreram. Quem passou a controlar o regime iraniano são aqueles que têm uma visão mais bélica e não se importam em lutar, entendem que morrer faz parte e possuem uma eficiência muito grande, entre outras coisas, na produção de drone. Então, o que o Trump traz para a mesa quando ele fala de 20% é um grande elemento de incerteza. A aplicabilidade dos 20% é menos importante do que a incerteza que ele traz. Perfeito. Tiago, será que eu posso aproveitar a sua presença só para a gente passar muito rapidamente, eu te ouvir sobre a iminência do tarifaço de Donald Trump, de 25% sobre o Brasil? Você pode dar um overview sobre essa expectativa nessa nossa última pergunta? Claro, claro. Bom, isso é uma possibilidade real pela própria construção que foi feita lá atrás da investigação pelo USTR em relação ao Brasil. Por quê? Quando nós olhamos os principais elementos da investigação que foi aberta contra o Brasil, nós observamos nesses elementos alguns aspectos objetivos, alguns aspectos que não são aplicáveis e alguns aspectos subjetivos. O que isso indica? Primeiro, quando Trump manda abrir uma investigação, ao invés de uma investigação ser aberta de uma forma orgânica, isso já coloca uma pressão no órgão investigador de achar um problema. Primeiro. O segundo ponto é que quando nós olhamos a lista das razões, nós temos algumas razões que já são as conclusões em si mesmo. Por exemplo, corrupção. A corrupção é um problema levantado pelos Estados Unidos. Só que a corrupção, ela já é a razão pelo qual os Estados Unidos poderiam aplicar a tarifa de 25%. Então, ela não é algo aberto para ser analisada, ela já é uma certeza na lista das razões. Então, na pior das hipóteses, uma das razões para o Trump aplicar, se ele quiser, os 25%, ela já está garantida na própria lista que abriu a investigação, corrupção. A outra é desmatamento. Desmatamento pode ter uma argumentação do Brasil aqui e ali que está tentando impedir, que está fazendo um trabalho X, trabalho Y. Um ponto muito importante é a inclusão do PIX, porque o PIX ele desafia diretamente alguns potenciais produtos americanos para poder gerar uma forma de pagamento eletrônico eficiente no Brasil, já que o Brasil é um mercado muito atraente para isso. O problema para os americanos é que o PIX não é um produto, o PIX é um direito. Todo brasileiro que basta ser brasileiro e ter um CPF e uma conta de banco, ele já tem o direito ao PIX. Não é um produto que ele escolhe. Ele, em tese, poderia abrir mão de usar o PIX para usar qualquer outro produto, se ele quiser. Mas o PIX ele não é um produto que concorre diretamente com um produto de qualquer outro país. Mas, como os Estados Unidos colocam uma pressão forte em cima do PIX, isso afeta a narrativa de soberania, isso começa a induzir o Brasil a achar um outro ponto para ceder. E qual que é esse outro ponto que poderia ceder? A questão do etanol de milho, que já é uma reivindicação antiga dos Estados Unidos. Então, a própria composição das razões já é um mapa que indica como que seria o comportamento de negociação dos americanos. Pegar a âncora que o Brasil não abre mão,
colocar no meio um tema histórico que os Estados Unidos sempre quis, já deixar pendurado uma razão para aplicar os 25% se a negociação não der certo, e o resto é jogar elementos subjetivos no meio dessa lista. Tiago, muitas perguntas e pouco tempo, então você vai ter que se comprometer a voltar numa próxima, hein? A gente conversou com o Tiago Aragão, CEO da Arco Internacional. Muito obrigada e até a próxima.